Boa noite, galera. Estamos ao vivo, mais uma live, competindo com outras várias lives que estão acontecendo juntas aí. Então, quem estiver entrando aí, quem for participar, já agradeço. Essa semana, lives temáticas para a gente conversar com mulheres e o desafio na política. A Tainá já chegou, já vamos trazer ela aqui e bora! Oi, Boa Márcio. noite, tudo bem, Boa Tainá? noite. Tudo jóia contigo? Tudo ótimo. Primeiramente, Você muito tá, obrigado por ter aceitado aí o convite desse bate-papo bacana. você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente, vendo também. Todo mundo aí que já está online, está vendo, assistindo, ouvindo, tudo ok? Bom, eu tô te ouvindo bem. Eu acho que eu te escuto melhor com fone, né? Então acho que eu vou continuar com fone. E aí, como é que tá sua quarentena? Tudo ótimo, trabalhando bastante, aprendendo muito, né? Aqui também tá sinistro, porque tem muito trabalho, e aí eu que tenho filho, a gente acaba tendo que ser professora, e aí eu tiro o chapéu pra galera do homeschooling, porque eu vou te falar, não é mole. Tá punk, né? Pô, legal. Pessoal, para a gente dar início aí na nossa live, bom, eu primeiro vou pedir para, antes da Tainá se apresentar, eu vou falar um pouquinho só de qual que é o nosso bate-papo aí de hoje e dessa semana. Eu resolvi fazer uma live só com mulheres essa semana, três meninas aí super fantásticas do cenário do marketing político. E a gente vai falar sobre os desafios que as mulheres enfrentam aí nesse aspecto quanto à profissão marketing político e no meio eleitoral também, na política em geral. Então, por favor, Tainan, se apresente. Primeiro, eu quero agradecer também a oportunidade. É muito legal poder estar batendo esse papo com você e falar um pouco da minha experiência, né, nesse meio. Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Tainá Gomes de Matos, eu sou jornalista e publicitária e me especializei em marketing político digital e no incentivo à participação das mulheres na política. E como que tudo isso aconteceu na minha vida, né? Eu comecei a trabalhar num partido político como jornalista e comecei a cobrir os trabalhos do segmento feminino desse partido. E aí eu comecei a acompanhar a luta delas pelos espaços de poder e me encantei pelo tema e me apaixonei e quero seguir carreira nesse ramo. Muito legal. Quanto tempo você já está mesmo nesse ramo, Tainá? Ah, desde 2017 eu estou atuando nessa parte. Legal, bacana. Olha, conta um pouquinho pra gente, então. Sei que você recentemente palestrou em Brasília sobre esse tema, né? Sobre o desafio da Foi. mulher. Conta um pouquinho da história pra gente da mulher nesse cenário, só pra gente introduzir nosso bate-papo. Então, assim, a participação feminina, né, nos acontecimentos históricos do país, ela foi um pouco invisibilizada, assim, né? A gente tem, é, desde o início até aqui, uma luta extrema das mulheres para alcançar os espaços de poder, né? A primeira que a gente tem aí, a primeira grande mulher que aparece na história é a Princesa Isabel, né? Que assinou lá o fim a Lei Áurea, o fim da escravidão. Aí depois a gente tem também a Imperatriz Leopoldina, que assinou a Ata da Independência. Então, assim, depois veio a Berta Lutz, que é o ícone, né, da luta pelos direitos políticos da mulher, que trouxe para o país isso. E mais para frente, na redemocratização, teve a bancada do batom, que foi, assim, também super importante na luta para a gente conseguir direitos, como a licença maternidade. Então, assim, a luta das mulheres pelos espaços de poder é algo que vem acontecendo ao longo da história e tem muita batalha da gente para a gente poder alcançar essa representatividade que é muito baixa, né, Márcio? Assim, Legal. vamos combinar. Realmente, antes até mesmo da gente começar e aprofundar nosso papo, eu só queria
É porque hoje, durante essa semana, a voz vão ser de todas vocês, principalmente porque eu quero que esse bate-papo seja de vocês falando, mas eu, como homem, eu vejo muito a falta realmente da representatividade feminina nesse mercado. E eu sei que tem mulheres incríveis trabalhando no marketing político, no digital, mas infelizmente elas, por um preconceito que existe estrutural, acabam não ocupando grandes cargos, né? A gente sabe que isso acontece. É muito normal a gente ver palestrantes homens e ver poucos palestrantes femininos. Eu espero que esse quadro mude já já. Para você ter ideia, Márcio, assim, falando dos cargos eletivos mesmo, ao longo da nossa história a gente só teve 7 candidatas mulheres à presidência da República. Então, assim, é muito pouco. A primeira mulher eleita foi a Alzira Soriano, né? E assim, a gente teve muito poucas representantes dos cargos eletivos, assim. Uhum. Na palestra que você comentou da Câmara, que eu fiz no ano passado, inclusive foi muito legal, foi no Fórum Política por Elas, ela começou assim, mulheres não se interessam por política, e esse é um argumento muito utilizado para justificar a falta de mulheres nos cargos públicos, né? Assim, inclusive tem a Renata Abreu, que é presidente do Podemos. Ano passado ela propôs um projeto de lei para acabar com as cotas, né, de 30%, alegando isso, que as mulheres não se interessam por política. Mas será mesmo que elas não se interessam? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Exato. Pessoal, quero dar boa noite para todo mundo que está online. Eu vi que já teve alguma pergunta aí. A gente vai responder, eu vou voltar depois, tá bom? Vamos só introduzir bem aqui o nosso papo. Daqui a pouco a gente volta respondendo. Tainá, vamos falar de alguns números? Diga. De alguns números em relação a isso. Então, assim, para a gente falar se as mulheres se interessam ou não por política, a gente tem que dar uma olhada no cenário atual, né? Como que a gente está? Como que está a nossa representatividade nos cargos públicos? O Brasil atualmente ocupa a posição 140 no ranking de representatividade feminina no parlamento, levando em consideração 193 países. Na América do Sul, a gente é o pior. Então, assim, só para efeito de comparação, a Bolívia tem 53% de deputadas e de mulheres no parlamento e a Argentina 40%. Aqui no Brasil a gente tem 15%. Então, assim, nós somos 52% da população brasileira. Sabe? 15% na Câmara e 15% no Senado é um número muito baixo. E isso é prejudicial para a democracia, é um déficit da democracia. Porque se nós somos a maioria, isso tinha que estar refletido, né, de certa forma, nos cargos de poder e não está. Então, para você ter uma ideia, né, para a gente poder falar aqui um pouco se mulheres se interessam ou não por política, esse cenário que a gente vê muito baixo é horrível. E para a gente dizer se interessa ou não, basta a gente dar uma olhada no número de candidaturas, né? Então, assim, a evolução das eleitas, por exemplo, as cotas de gênero, que são aquelas que destinam 30% das vagas para as mulheres, elas foram implementadas em 95. E de lá para cá, aconteceu sim um avanço considerável das mulheres na política. Então, assim, eu até trouxe alguns números aqui. Em 98, a gente teve, só levando em consideração as deputadas, né? A gente tinha 29 deputadas eleitas. E esse número foi aumentando devagarinho, devagarinho. Em 2014, a gente chegou a 51 deputadas eleitas. Isso só falando das deputadas, né? Sem levar em consideração os outros cargos. Né? E em 2018, esse número cresceu para 77. Foi um salto de mais de 50%. Foi 51%. Por que será que esse número aumentou de 2014 para 2018? Será que foi alguma mágica? Será que as mulheres começaram a ver seriado, alguma coisa assim? Não. Na verdade, o que aconteceu foi que nas eleições de 2018, o TSE decidiu dar 30% do fundo eleitoral, destinar esse 30% do fundo eleitoral para as campanhas femininas. Isso aí. Isso. E eu pude presenciar isso, né? Porque na época eu estava trabalhando justamente na campanha delas, assim. Então, não é nenhuma mágica, é dinheiro.
Então, assim, quando as mulheres elas têm acesso aos recursos públicos, isso se reflete no número de eleitas. Então, assim, para esse aumento E quem é o responsável? Né? Quem é o Isso. responsável por esse... Quem é o responsável por gerir isso? E em 2018 foi muito recente. As mulheres elas tiveram acesso a esse recurso em cima da hora. Nos 45 do segundo tempo, elas do nada elas estavam ricas, assim, com dinheiro para É, investir. eu tô vendo um dado aqui, Tainá, que eu busquei aqui na internet agora rapidinho, assim, não tem nenhuma estatística, eu coloquei assim, estatística de crescimento das mulheres na política, eles não conseguem nem mensuram isso, porque assim, o crescimento foi tão, como você disse, tão pequeno, porque se a gente fala em mais de 70 representantes para 513 deputados, a gente ainda está num número É muito baixo, 15%. né? A gente está num número muito baixo. E assim, para mim, o maior desafio das mulheres, quando você me convidou para fazer a live, e o título era o Desafio da Mulher na Política, para mim o maior desafio é a gente se fazer ouvir e a gente se ver representada. É claro, assim, tem muitas mulheres. Porque a gente não se vê lá. E isso afeta diretamente a nossa vida. Porque se a gente não tem representantes lutando pelas nossas causas, né, é um fato que homens e mulheres têm diferentes atribuições, as vidas são diferentes, né? A gente tem culturalmente aí as mulheres com uma sobrecarga de trabalho, né, com jornada tripla, que estuda, que é mãe. Então, assim, se a gente não se vê nos cargos de poder, dificilmente as nossas demandas vão ser atendidas. Então, assim, isso é muito grave. É muito grave, porque somos a maioria, Exato. né? Vamos responder algumas perguntas da galera, depois a gente volta para o tema, pode ser? Pode, claro. Deixa eu voltar aqui então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vi uma pergunta lá em cima. Da Carlinha, ela perguntou assim: qual o melhor conteúdo para a mulher? Então, assim, mim, na minha opinião, o melhor conteúdo para aquela mulher que quer se candidatar é aquele que reflete a realidade das mulheres. Vou dar um exemplo aqui. Tempo. Né? As mulheres, uma queixa frequente é falta de tempo. Então, assim, todo o conteúdo que cria empatia com a outra mulher, que sente, né, que demonstra a dor da outra mulher, esse é um conteúdo bom. Né? Então, se ela já é uma líder comunitária, se ela já está ali atuando no bairro, vou dar um exemplo aqui de creche, por exemplo. Uhum. Uma vez eu estava conversando com a minha diarista aqui, e ela falava que odeia política e tal, e ela me contou uma história muito legal, que assim, para ela fazer a diária, alguém ficava com o filho dela. Então, assim, uma vez por semana, uma ficava com o filho das outras para outra poder ir trabalhar. E isso é política. Então, assim, isso é política. Então, assim, o melhor conteúdo para você atingir as mulheres, primeiro, é criar empatia com a realidade delas e mostrar o que é política. Porque a gente tem esse estereótipo de que já tem culturalmente que a política é algo masculino, né? Que a mulher fica com o privado e que o homem fica com a parte pública. Uhum. Né? Então, eu acho que o melhor conteúdo para você atingir outras mulheres é aquele que cria empatia com elas e com a realidade delas e tudo isso. Legal, eu vou até dar uma dica baseada no que a Tana falou. Você, Carlinha, e qualquer outra mulher que esteja fazendo uma campanha e queira conversar com outra mulher, busca saber se as mulheres ao redor da sua comunidade, o público que você tem, elas se sentem representadas de alguma forma. Promove enquete, promove debate sobre isso, chama elas para uma roda de conversa. Isso, e tenta descobrir qual a ideia que elas têm sobre a política, Isso aí. sabe? Qual a ideia que ela tem dos representantes que talvez elas próprias escolheram, né? Exatamente. E aí, nesse ponto, entra uma outra pergunta aqui, ó, da Érica. A Érica pergunta: como saber se uma mulher leva jeito para a política? Então, nossa, essa é uma pergunta muito legal, que inclusive eu já escrevi um artigo sobre isso, que pra gente, muitas acham, deixa eu até procurar aqui, achei. Muitas acham que elas não levam jeito para política porque simplesmente elas não entendem o que é. Então, assim, eu no meu artigo fiz alguns tópicos que levam em consideração o potencial eleitoral.
né? Como que a gente mede o potencial eleitoral dessa mulher? Então, assim, a primeira coisa que tem que ser analisada é se ela tem afinidade ideológica com o partido que ela está afiliada. Certo. Então, assim, é importante que ela tenha, que ela escolha um partido em que ela acredite, né, nas proposições desse partido. A segunda parte é um histórico positivo. Essa mulher, ela tem atuação ali no bairro, ela é reconhecida por outras mulheres, né? Ela tem um grupo que a apoia. Isso é uma parte para a gente medir o potencial eleitoral também. Outra coisa é uma boa reputação, né? Que está mais ou menos meio ligada com esse histórico positivo. É preciso que ela tenha uma boa reputação no sentido de trabalhos para a comunidade e de relação à representatividade feminina também, né? E outro ponto super importante, Márcio, é tempo. A gente precisa saber se essa candidata vai ter tempo para as atividades da política. Exato. Porque eu acho que o primeiro obstáculo para a mulher que quer se candidatar começa dentro de casa. Né? Quando um homem fala, anuncia para a família que vai ser candidato, todo mundo fala, nossa, parabéns, como que eu posso te ajudar? Você ser o cabo eleitoral, o que a gente vai fazer? Quando uma mulher anuncia que ela vai ser candidata, a reação é, você tá louca? Quem é que vai cuidar da casa? Quem é que vai cuidar da... Então, assim, o fator tempo é algo importante. Acho que deu uma travada aí. Você tá aí ainda? Galera, vocês estão vendo? Aí, voltou. Voltou? Aí, acho que voltou. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo aqui, tranquilo. Tá. Eu tô te ouvindo meio cortado. Mas não sei se agora... Acho que... Voltou? Voltou. Ah, beleza. Eu tava achando estranho Então, já, porque nas últimas semanas eu vim fazendo live, geralmente uma vez na semana o Instagram me dá uma trollada, né? Aí na semana passada ele não me trollou nenhuma vez. Aí eu tava até feliz já, agora ele tá me trollando de novo, mas vamos continuar. Então, Márcia, essa questão do tempo é algo que a gente conversa muito, assim, eu e as minhas colegas que trabalham com isso, né? É preciso que o primeiro desafio da candidata é a organização do tempo, porque com certeza ela vai ter outros afazeres. Com certeza ela tem filho. Então, assim, é preciso que ela tenha tempo para se dedicar, porque a batalha para chegar num cargo eletivo é imensa. É imensa. Então, Vamos exemplificar com essa questão do filho, porque assim, a minha esposa ela tá grávida, né? E eu costumo brincar com ela o seguinte, falar com ela assim, a gente está grávido, né? Mas quem carrega o bebê é você. E aí é uma realidade, porque um casal que vai ser pai e mãe, para o pai é muito tranquilo, porque ele consegue ir, voltar, ele não sente as dores, ele não sente o peso, ele não sente os chutes, ele não sente o enjoo. E aí, imagina uma mulher grávida e aí tendo que enfrentar, igual você falou da Renata, a Renata ano passado ela estava grávida na Câmara, eu lembro, enfrentando sessão e trabalhando. Então, assim, a mulher realmente, ela sempre, ela tem essa questão do tempo muito forte, né, Tana? É muito cobrado dela, né? eu se pudesse, se fosse candidata e pudesse prometer para as mulheres tempo, eu eu prometeria tempo, porque realmente na nossa rotina o fator tempo é algo muito preponderante, assim. E outra coisa que a gente pode fazer para medir potencial eleitoral, para saber se essa mulher ela tem ou não chance, competitividade para concorrer a um cargo eletivo, é também conhecimento político partidário. Márcia, assim, isso para mim é uma das coisas fundamentais, porque se a mulher ela não... O primeiro passo é se filiar a um partido. O segundo é entender como o partido funciona lá dentro. Né? Assim, como que os espaços de poder dentro do partido influenciam no número de eleitas? Influencia totalmente. Se essa mulher ela não tem, se essa mulher ela não tem
conhecimento de como que funciona ali dentro do próprio partido, se ela não faz parte de um segmento feminino, se ela não está ali nas atividades cotidianas do partido, dificilmente ela vai conseguir ter acesso a recurso, dificilmente ela vai conseguir apoio. Exato. E a outra coisa também, acho que são, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são 6, eu listo aqui 6, depois eu vou deixar o link aqui, ou para você, desse artigo que é muito legal. Eu listei aqui 6 formas de medir esse potencial eleitoral. E o último é saber se comunicar. Porque não adianta essa mulher ter assim, um histórico bom, se ela ter tempo, ela ter uma boa reputação, se ela não vai conseguir transmitir essa mensagem para outras mulheres. Lembrando que candidatas, elas não estão falando só com mulheres, né? Então, assim... Eu estava lendo aqui agora, eu estou com outro celular aqui, porque eu estou fazendo uma interação porque eu quero ficar de olho em todas as perguntas. E a Carlinha perguntou de novo aí agora, como uma mulher pode conquistar o voto masculino? Eu acredito que para a mulher conquistar esse voto masculino, ela precisa mostrar também que ela não está só voltada para essa pauta, né? E que é um outro desafio das mulheres também quando elas vão se candidatar. É preciso que ela crie empatia, porque nós somos 52% da população e do eleitorado, mas é preciso ela mostrar segurança de que ela tem a capacidade de defender outras pautas. Porque culturalmente, as mulheres que são eleitas e que já estão lá no cargo, elas são conhecidas por defenderem pautas voltadas à educação, à assistência social, à saúde. São pautas já assim, definidas como femininas. Uhum. E para essa mulher conseguir conquistar o voto masculino, ela precisa mostrar que ela tem segurança e que ela tem capacidade de defender tanto as mulheres quanto os homens. E isso vem da construção da reputação, né? Tanto nas redes sociais, como que ela vai se mostrar, de que forma ela vai conseguir construir esse conteúdo para atingir a todos. Eu, como homem, eu posso falar o seguinte, a gente, na política, independente do gênero, eu acho que um fator grande na hora da decisão é realmente a representatividade. Então, acho que a Tana falou aí exatamente o que eu penso. Na hora de você montar suas pautas e montar seu discurso, seu posicionamento narrativo, o seu posicionamento vai ditar muito como que até o homem, quando eu digo homem, é um homem estrutural que pensa de forma quadrada política e ele vai te enxergar, sabe? É bem difícil, às vezes, até por questões, como eu já falei, estruturais, organizações políticas mudarem rapidamente, mas eu tenho certeza, a gente esteve em São Paulo há um tempo atrás batendo um papo sobre isso, e eu tenho certeza que cada vez mais a gente tem não só buscado uma orientação, mas uma educação política, e isso tem feito que as pessoas entendam o papel da mulher no cenário também. E a participação masculina, é muito importante, existem vários movimentos mundiais que trazem os homens para a pauta feminina, né? Inclusive, eu assessoro um deputado que tem a bandeira da mulher como bandeira que ele defende. Exato. Então, assim, mudar essa cultura, porque é uma questão cultural, fazer com que os homens entendam que ter mulheres é contribuir para a democracia, construir, talvez, conteúdos que deixem isso de forma clara, e trazer eles para essa luta também, né? Eu acredito que o primeiro desafio é essa mudança cultural, sim. Vamos responder aqui, então, vamos voltar aqui. A Roberta perguntou se existe uma regra partidária para a distribuição dos 30% do fundo eleitoral para as candidatas? Então, Roberta, não, né? Assim, o que a gente pôde perceber nas eleições de 2018 é que cada partido adotou uma técnica diferente para distribuir esses recursos, né? Existe uma data limite, eu acho que, se não me engano, é agosto ou julho, em que os partidos têm que enviar para o TSE os critérios que eles vão usar para distribuir esses 30%. Então, assim, teve partido que distribuiu igualmente entre as candidatas. Teve outros partidos que entregou na mão do segmento feminino esse
esse montante, e o segmento feminino que distribuiu para as candidatas. Teve partido que entregou na mão dos homens. Então, assim, ainda não tem uma forma uniforme desse. Fica a critério de cada partido. Os Distribuir esses 30% 30%. os 30% são de mulheres na legenda, não é, Tainá? Não, eu acho que essa pergunta que a Roberta fez é dos 30% do fundo eleitoral, Sim, a pergunta dela foi né? essa. Mas Entendeu? Então, assim, os 30% obrigatório em relação à legenda, não é? assim, tem a cota de 30% das vagas e tem os 30% do fundo eleitoral. São dois 30% aí. Bem, Isso. E cada partido distribui da forma que achar mais conveniente. E aí é que entra a importância do segmento feminino. Porque se o partido não tem uma liderança feminina, os homens pegam o dinheiro e distribuem para candidatas que vão apoiá-los. Entendeu? Então, assim, eu vou dar essa verba para essa candidata que vai me apoiar. Então, assim, é importante ter esse segmento feminino fortalecido. E agora, nas eleições de 2020, tem ainda mais uma novidade, né? Porque os partidos estão correndo para conseguir candidaturas femininas para compor chapas, porque agora existe essa regra, com o fim das coligações, eles vão ter que ter chapas competitivas e vai ter que ter mulher. E se não tiver, a chapa vai ser caçada. Então, assim, eu estou vendo os partidos correrem para conseguir mulheres, não para que elas sejam eleitas, mas para que eles consigam mais homens. Exatamente. Porque se a sigla não conseguir equilibrar a chapa, ele vai ter que diminuir o número de homens. Então, assim, mais uma vez a gente está vendo aí uma luta para tentar burlar essa regra e para os homens tentarem levar vantagem. E se a gente, mais uma vez, se a gente não tiver um segmento feminino forte, a coisa não vai andar. A Érica Maria perguntou aqui, ó. O fator idade pesa para a mulher que quer entrar na política? Quando começar? Bom, Érica, eu acho que influencia sim. Eu acho que a porta de entrada, eu acho que a juventude partidária, esse segmento que todo partido tem, é a principal chance da gente atrair as mulheres jovens, né? Eu acredito que a juventude, se a gente cria campanhas de filiação para a juventude, a gente está pensando lá no futuro, né? Porque elas vão entrar depois que elas se filiam, há um longo caminho para ela conseguir chegar a ser uma candidata que vai receber recurso, que vai se sair bem, que vai ter competitividade ali, páreo com os homens. Uhum. Então, e o segmento feminino, ele é um segmento que tem várias vertentes. Existem as mulheres negras, existem as mulheres indígenas. Então, a juventude é sim uma porta de entrada. Eu acredito que o fator idade interfere sim. A gente está vendo aí, a gente pode falar até da Tabata, que é uma deputada jovem. Não que impeça, né, uma candidata com mais idade, mas eu acredito que a juventude está mais propensa, sim, a abrir a mente, a mudar essa cultura. Então, eu acredito que sim. Bom, deixa eu procurar aqui mais uma pergunta. Mandar um abraço para o Daniel aí, que participou do meu curso aqui em Volta Redonda de Marketing Político. Tá mandando um abraço aqui. Valeu, Daniel. Deixa eu dar uma partida aqui. A Rayane aqui de Barra Mansa falou uma coisa que realmente está acontecendo, tá? Até queria bater um papo para a gente comentar sobre isso. Mulheres com voto estão sendo disputadas no laço. É a verdade. Os partidos estão correndo atrás aí de mulheres com voto, mas eu acho que é mais para realmente compor daquele jeito que você tinha falado, né? Para fazer a chapa de votos e não para realmente eleger essas mulheres, né? Exato. Há um interesse aí obscuro, né, dessa corrida por mulheres aí. O que a gente viu também nas últimas eleições foi o Laranjal, né, que ficou muito famoso aí o Laranjal. E assim, a questão das mulheres receberem o recurso e não obterem votos é um indício, né, de que há laranjas. Assim. Eu acredito que os partidos estão correndo atrás de mulheres, sim, mas não pelo interesse em fazer com que elas
aumentem a representatividade, né? E uma coisa Exatamente. interessante, Márcio, que eu queria pontuar aqui também, é que não adianta só correr atrás de mulher com voto e atrair essas mulheres. Beleza, você fez campanha de filiação, atraiu as mulheres e agora? Né? É preciso, além de atrair, é preciso aumentar essa competitividade. Né? E depois que aumenta a competitividade, é preciso reter. Então, assim, eu costumo fazer 3 tópicos, né? É atração, aumento de competitividade e retenção. Porque depois que elas chegam lá no cargo, a gente tem que reter essas mulheres na sigla e a gente tem. E como que a gente faz isso, né? Eu acredito que a atração, a gente pode fazer campanha de filiação, a gente pode desenvolver um trabalho conjunto com as mulheres dos outros segmentos, sabe? Enaltecer o trabalho das que já conseguiram, sabe? Investir em curso, porque o curso de capacitação para mulheres, ele é contínuo. E o que a gente vê são os partidos correndo só em ano eleitoral para capacitar essas mulheres. Exatamente. Aí a gente vê o quê? Esses seminários que duram 2, 3 dias. Que aí, sabe, lota a mulher de conteúdo ali, de eleitoral, sendo que, na verdade, esse trabalho é um trabalho que deve ser contínuo. Né? Ele não deve ser só no ano eleitoral. Muito Né? massa. E aí, Tainá, vamos fazer uma interação com a galera rapidinho. Primeiro eu quero pedir bora. assim, quem for mulher, que estiver assistindo a live, for mulher e for pré-candidata, vai que quer disputar a eleição, manda aí um joinha nos comentários, por favor. E quem for mulher e vai trabalhar com política, manda para mim aquele dedinho levantado assim, ó, fazendo a indicação. Só para a gente ver, porque assim, tem muita ideia bacana que pode ser aplicada numa candidatura feminina, igual a Tânia falou, que às vezes as mulheres acabam esperando, porque está faltando realmente incentivo. Eu acredito que falta incentivo para as mulheres irem para esse mercado, para essa prática na política e no trabalho político também. Partidário. Então, exatamente. Então, assim, por exemplo, tem muito partido que tem aí aquela vertente, né, Tânia? Eu queria te perguntar o que você acha disso, por exemplo, partido que tem aquela vertente mulher, aquela extensão, né? Tipo, vamos colocar aí PMDB, aí tem lá o PMDB mulher. O que você acha dessa vertente, dessa extensão do partido para trazer mulheres, captar mulheres para dentro do cenário político? Eu acho maravilhoso, né? A gente costuma chamar isso aí de segmento, né? Segmento feminino. Eu acho maravilhoso e eu acho que cada partido tem que ter, as mulheres têm que batalhar, aquelas que já são filiadas a um partido, elas têm que batalhar para essa vertente, PMDB mulher, PSDB mulher e entre outras coisas, fortalecer esse segmento. Porque é essa união das mulheres lá dentro da sigla que é fundamental para elas conseguirem serem eleitas, assim. Então, eu acredito que primeiro desafio depois, quero ser candidata, me filiei a um partido. Entrou no partido, já vai procurar o segmento feminino, que é onde ela vai conseguir apoio, né? Que é onde ela vai conseguir ali, de fato, unir as experiências, porque num partido tem mulheres do Brasil inteiro, então, às vezes, né, uma realidade do norte pode servir para a realidade do sul. Essa união e esse compartilhamento de experiências, de dores e de forças é que vai ser primordial para elas conseguirem serem eleitas, né? Então, o que eu acho que esse segmento feminino ele tem que ser enaltecido e as mulheres têm que batalhar para eles serem, de fato, atuantes. É legal. A gente tem aqui assistindo, a gente tem pré-candidata, tem mulheres que vão trabalhar, né, no mercado. E assim, eu vejo que cada vez mais se torna importante a gente. Vou voltar nisso de novo, porque essa semana eu tive muito insight quando eu estava criando conteúdo, que aí teve uma hora que eu parei, estava escrevendo meus textos e falei assim, cara, eu estou falando muito mais do mesmo, eu não quero falar só de marketing político ou de dica de pré-campanha, eu quero falar de educação política mesmo, porque eu vejo que falta Isso. muito isso hoje. Falta as pessoas entenderem o sistema político, entenderem as opiniões divergentes e entenderem as representatividades das pessoas que têm que entrar nesse cenário para poder compor ainda mais. E a mulher, eu vejo que
é primordial nesse processo e falta muita mulher. Então, vocês que são pré-candidatos aí, abram o leque de vocês e tragam mais mulheres para dentro da campanha de vocês. Vocês que são assessoras, trabalham com isso, aumentem o know-how de pessoas que também podem ser impactadas pelo trabalho de vocês para trazer mais pessoas que querem trabalhar com essa área também, e mulheres que querem trabalhar com a parte política, porque assim, eu tenho certeza que lá fora tem muita gente que queria estar, mas às vezes ou por medo, insegurança, como teve um Falta de comentário, tempo. falta de tempo. Teve um comentário aqui em cima acho que foi da Carlinha mesmo, que falou que na cidade dela tem muita mulher que tem medo de ser candidata. E acontece, acontece. Então, vamos tentar cada vez mais trazer as mulheres para dentro do cenário político. E tem uma pergunta aqui da Sondira. Tem mais alguma estratégia que os partidos políticos podem fazer para atrair mais mulheres? Bom, eu acredito que a campanha, assim, além da campanha de filiação, eu acho que os partidos eles podem investir em manuais, em materiais, né, aprimorar essa comunicação e pesquisa também. Eu acho que é preciso saber por que é que essas mulheres não estão aqui, né? Por que é que essas mulheres não estão interessadas em algo que vai modificar a própria vida delas? Então, eu acho que é o que você estava falando antes também, na educação política mesmo, assim. Porque a questão da autoestima também, Márcio, é algo que tem que ser trabalhado nessa educação política. Porque tem muita mulher que não se acha capaz, assim, né? Ela não se acha capaz de ser uma deputada, ela não se acha capaz de ser uma vereadora. Então, assim, ela acha que a política não é para ela. Então, assim, ela fica naquela insegurança que já é própria, né, da nossa cultura feminina, de que ela não é capaz de estar ali numa mesa decidindo a vida das pessoas, sabe? Então, junto do conhecimento político partidário, da máquina, né, de como que funciona tudo, eu acredito que tem que ter um trabalho também de cuidar da autoestima dessas mulheres, né? Então, o trabalho que deve. Eu acho que o trabalho que tem que ser feito com elas também é em relação ao empoderamento. Eu não gosto muito de usar essa palavra empoderamento, mas é isso, assim, chegar até isso, até a própria candidata, a mulher que ela quer chegar num cargo público, acho que até o conteúdo da própria campanha dela pode estar tocando nessa ferida, porque é uma dor, né? A baixa estima é uma dor feminina. Exato. Né, de grande parte delas. Você vê poucas mulheres que vai lá e peita, sabe, é cultural isso. Então, assim, isso é uma dor que eu acho que pode ser trabalhada durante o conteúdo de uma campanha. Legal. O Jorge fez um comentário aqui que ele falou assim: eu acredito que a mulher tem que se inteirar mais na política. Eu vejo como no futebol. Só acompanho de 4 em 4 anos. Na minha cidade, o vereador mais votado foi uma mulher em 2016, mas foi uma trajetória. Assim, o Jorge, eu acho que não só a mulher, né? Nessa questão do 4 em 4 anos, tem um monte de político que vai e volta e aparece lá de 4 em 4 anos. Eu acho que a questão aqui é como inserir a mulher nesse cenário político. Porque, por exemplo, eu sou de uma cidade onde a gente tem 20. Esqueci agora exatamente o número, são bastante vereadores, tem só uma mulher. Só tem uma mulher eleita aqui assim, teve muita candidata junto concorrendo à eleição. E foi uma trajetória, sim, mas eu acho que a representatividade da mulher, ela se faz presente, mas às vezes na hora da escolha, por conta desse cenário que a gente vive, onde a política na maioria, de homens, as mulheres acabam não sendo uma opção, não sendo uma escolha na hora do voto. Não por conta de trajetória ou por conta de posicionamento, é por conta de realmente a gente tem que mudar isso na cabeça das pessoas, onde que homens tomam partido, homens são os mais votados e homens têm os cargos principais. Essa é a minha opinião, eu queria ouvir a Tainá um pouquinho. Eu acho que há também um mito de que mulher não vota em mulher, né? Essa é uma frase comum de se escutar e que eu acho que, assim, não é por aí. Eu acho que o que falta
é essa mulher ser vista, né? Se a gente não tem, por exemplo, a gente em 27 estados a gente tem uma governadora que é a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte. Então eu acho que se a mulher não começar a se enxergar como sendo capaz de atuar nas decisões do país, eu acho que vai ser difícil assim, a gente conseguir aumentar essa representatividade de fato. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar essa realidade, e aí entra a parte da comunicação, né? Que é a nossa área. Eu acho que a gente tem, na hora da gente pensar no conteúdo, na hora da gente pensar em como que a gente vai conseguir mudar essa cultura. Primeiro, tem que ter o aval dos partidos, né? Tem que ter investimento deles. Em comunicação, inclusive. Né? Em criar manuais, em criar conteúdos positivos e criativos que atinjam esse público. Segundo, pesquisa. Eu acho que também é algo que deve ser investido para a gente tentar aumentar aí o número dessa representatividade. Assim, e fazer as pessoas entenderem que não é uma questão de feminismo, não é uma questão de feminismo, Não. é uma questão de democracia. É uma questão de que nós somos a maioria e isso tem que ser refletido nos espaços de poder, né? Legal. O Rafael perguntou aqui assim, olha lá, mais ou menos o que você acabou de responder agora, mas vamos só porque ele dá mais uma contribuição. Olá, o que vocês acham da questão mulher na política, mas sobre outra óptica? Mulher vota em mulher? Mulher gosta de acompanhar política? Então, a gente, para responder essa pergunta, a gente tem que se basear em número, né? Então, assim, eu tenho, na minha palestra que eu fiz na Câmara no ano passado, eu fiquei pensando como é que a gente vai demonstrar isso para as pessoas de que mulher se interessa sim por política. É só acompanhar o número de candidatas, né? O número de candidatas vem aumentando consideravelmente. Assim, deixa eu ver se eu encontro aqui o dado para falar para vocês. Mas o número de candidatas a cada eleição quase triplica. E não se reflete no número de eleitas. Mas as mulheres elas se interessam sim por política. Elas não têm acesso aos recursos que as tornam competitivas. Né? Então, assim, é aquilo que eu já te falei. Quando a batalha começa dentro de casa, quando ela anuncia que ela vai ser candidata. Exato. Tudo bem, a família aceitou, ela conseguiu tempo, aí a batalha começa dentro do próprio partido. Que é para ela conseguir ali uma cadeira na direção do partido, das questões político-partidárias. Depois que ela consegue um espaço dentro do partido, ela vai batalhar por um espaço em uma candidatura. E aí vem outra batalha que é de conseguir recurso. Então, assim, é muito difícil, né? É árduo o caminho que a gente tem que chegar até conseguir uma cadeira. Né? A Fernandinha, que vai participar também amanhã de uma live, comentou em cima sobre isso. Tá? Ela falou que a maioria dos presidentes de partidos são homens. E olha que coisa interessante, né? Como que, para a gente quebrar um pouco esse nosso diálogo das pessoas não pensarem que é muito achismo, eu acho, não é. Quando a gente está lá na Câmara, no Congresso Nacional, tem uma ala lá chamada Museu dos Senadores, onde lá tem as fotos das primeiras reuniões de senadores da República, tem lá os primeiros tratados que eles assinaram, os primeiros documentos, e a primeira foto que eles fizeram em meio a uma cadeira. Eu quero que vocês adivinhem se tinha ou não uma mulher nesse processo aí dos primeiros senadores da República. Não tinha. Não tinha. Cara, Márcio, vou te falar uma coisa. Sabe quando que foi construído o primeiro banheiro feminino no plenário? Quando? Em 2016. Uau, até então a gente não tinha um banheiro, as senadoras não tinham um banheiro feminino. É muita loucura. A participação da mulher na política é muito recente. E se a gente for para pensar, a gente vai ficar de cara aqui com isso. Assim, eu, quando fiquei sabendo disso, falei, o quê? Em 2016 a gente conseguiu um banheiro feminino no plenário. É surreal.
Ó, a Carlinha mandou uma outra pergunta aqui muito legal. Carlinha, obrigado, você está mandando muita pergunta bacana aí. Você acha necessário usar cores femininas como rosa e lilás em campanha? Não. Eu acho isso um estereótipo bizarro, horrível. Eu acho que é que nem aquele ditado: meninos usam rosa, meninos usam azul. Não, eu acho que não. Acho que a gente tem que fugir desse estereótipo e ir atrás das questões reais, da vida real daquela mulher. Sei. Então, assim, não. Eu acho que Ah, rosa, roxo, lacinhos e coraçõezinhos, não. eu vou dar um depoimento aqui. Eu comecei na carreira da política, foi em 2014. 2014, acho que foi 2014. Eu era designer na época. Eu venho da parte de criação em campanha política. E eu lembro que era exatamente isso. Chegava uma campanha feminina, rosa, lilás, roxo com amarelo, faz essa Eu tenho sobreposição aí. pavor, eu tenho pavor. E eu vi como que isso mudou muito no ano passado, foi no 2018, principalmente, que muitas mulheres aí aderiram ao verde e amarelo, a representatividade da bandeira. Mulheres vieram com azul e branco, mulheres vieram com verde e amarelo, como eu falei. Então, assim, não, então, Carlinha, aí é entrar nisso agora. A Carlinha acabou de falar assim: eu não gosto de rosa, kkk. Beleza. Mas se também uma mulher se sentir, de alguma forma, representada por um rosa, por um roxo, por um lilás, a gente não está querendo dizer que não é para fazer campanha nessas cores. Tô querendo, Exato, claro, mas aí o bolo não é para ser assim, né? não dá pra gente generalizar. E aí é que eu acho que tem que ser feita a pesquisa, né? Assim, público feminino, não dá pra você generalizar. Existem várias vertentes. Existem mulheres que gostam de rosa, mulheres que gostam de verde, mulheres que gostam de preto. E você tem que definir aí para que público feminino você vai falar, né? Exatamente. Mas, em contrapartida, eu acredito que existem pautas que unem todas elas, Cara, muito né? legal. Quando eu acho que a questão da violência doméstica é algo que une elas, né? Que é a questão da violência foi capaz de unir a bancada feminina, né? Que votou aí a Lei Maria da Penha, mulheres de diferentes ideologias. Então, ter esse olhar apurado de quais são as pautas que unem as mulheres, aonde que elas se separam, sabe? Eu acho que pensar nisso na hora de fazer a campanha é interessante também. Legal. Tainan, a gente está dando quase, está chegando quase a uma hora de live, foi muito legal. Vamos, sim, fazer o nosso último bate-volta aqui rapidinho. Se Bora. você fosse dar uma dica assim, alguma pré-candidata chegasse em você hoje e falasse assim, Tainan, me dá uma dica de ouro, quero que você me dê uma dica de ouro de como pensar em abordar um assunto, o que que você daria de dica para essa pré-candidata? A dica que eu daria é ela reunir as mulheres ali da localidade dela e conversar. Eu acho que se a pré-candidata ela quer ter essa bandeira e se ela quer chegar em outras mulheres também, é preciso que ela tenha ações positivas e ações propositivas. É preciso que ela reúna, escuta as mulheres, entenda ali as demandas dela e a partir dali cria um grupo, cria o diálogo direto, talvez crie uma lista de transmissão, talvez semanalmente promova encontros para primeiro entender qual é a dor, quais são as dores desse eleitorado que ela quer atingir e a partir daí começar a falar a língua delas, né? Porque Legal. não adianta você querer fazer uma campanha para mulheres estereotipada, como você falou aí, com essas pautas com essas pautas já pré-estabelecidas, com esses materiais pré-estabelecidos. Diálogo, talvez seria Top, diálogo e participação do ambiente político partidário. top, Vai top. participar da vida do seu partido. Vai lá, senta na cadeira, vai todo dia lá. Legal. Tainan, dicas de livros que você trouxe para a galera. Cara, olha só, eu trouxe deixa eu pegar aqui, eu trouxe dicas de filme, Filmes e ah, livros. filmes e livros.
Eu assisti um documentário na Netflix muito legal, que se você se interessa por essa pauta de mulheres e de representatividade, chama Miss Representation. É muito legal, fala um pouco de como a comunicação convencional, como essa comunicação que a gente está acostumada, contribui para a subrepresentatividade feminina. Tem tudo a ver com essa live de hoje, é maravilhoso. Tem também Virando a Mesa do Poder, né? Que eu acho que já é mais conhecido lá na Netflix também, que conta os bastidores aí de 4 mulheres que derrotaram os políticos nos Estados Unidos. E tem um filme que eu amo, que chama Persépolis. Não sei se você já ouviu falar nesse filme. É uma animação que fala um pouco, conta a história de uma menina que cresce no meio da Revolução Islâmica, assim. E é muito interessante a trajetória dela nesse filme, né? Como ela consegue, como ela percebe que ela é importante na sociedade e como ela se empodera para poder fazer esse papel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir depois, por favor, para você me mandar Tá. esses nomes que eu vou fazer card para a galera depois poder rever aí os nomes, porque até eu tenho um aí que você falou que eu não vi, eu quero ver depois. Não, beleza, eu vou te passar. É até legal, eu poderia até escrever, né? Produzir um conteúdo sobre isso, Legal, assim, dicas de filmes e livros. E de livro, Márcio, cara, tem um muito legal que chama Mulheres, Cultura e Política, da Angela Davis. E tem um que chama 10 lições sobre Hannah Arendt e Feminismo e Política, da Flávia Biroli. A Flávia Biroli é uma autora que eu amo nessa área e que eu acho que todo mundo que tem interesse nessa pauta de mulheres tinha que ler ela e os outros materiais dela. Show de bola, tá aí, dicas da Tainá. Tainá, então, ó, vou deixar aqui pra galera depois, segue a Tainá, que ela vai produzir conteúdo falando dos livros e dos filmes Prometo que ela vou. indicou hoje. Tá bom. Tainá, muito, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. Foi muito legal. Sensacional. Muito obrigado à galera que participou aqui, que conversou, que mandou pergunta, que interagiu. E eu quero convidar vocês para continuar ao longo dessa semana para as próximas lives. A gente tem aí a professora Natália, Fernandinha e Natália. a Fernandinha. Então, assim, tem mais conteúdo para a gente falar só de mulheres, né, e os desafios. Então, valeu demais, mais mesmo, tá? Eu que agradeço a oportunidade. E, galera, assistam as próximas lives, que elas são feras mesmo. Já tive a oportunidade de trabalhar e conhecer, e assim, são referências. Show de bola. E para quem quiser depois compartilhar, hoje à noite eu subo esse vídeo que a gente está fazendo aqui para o YouTube e amanhã ele está publicado no Instagram. Show de bola. Show, Tainá. Muito obrigado, galera. Obrigado aí e espero vocês durante a semana. Um abraço. Tchau, tchau.